estamos pela graça e pela bondade do nosso grande e eterno Deus, adentrando em vossos lares com mais um programa Amor Sem Fronteiras. Este programa ele é produzido e apresentado todo final de semana pelas igrejas evangélicas da nossa grande e bela Curitiba. Quero aqui agradecer a todos vocês pela sintonia, pela audiência. Quero também de coração agradecer à TV Educativa que gentilmente nos abre este espaço para a gente poder levar um pouco de alegria, um pouco de fé, um pouco de felicidade para as pessoas e abençoar casais, abençoar a juventude e abençoar principalmente as nossas famílias paranaenses e abençoar as nossas famílias também do nosso Brasil. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Ora, sucedeu que no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio do seu filho, lançando aos pés de Moisés, disse: com efeito, és para mim um esposo sanguinário. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que ainda hoje fala conosco, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que nos conhece, sabe do nosso coração, das nossas intenções, e por isso Tu és um Deus que nos repreende no momento certo e nos abençoa no momento certo. Por isso nós Te louvamos pelo Teu cuidado, pela Tua sabedoria, pelo Teu cuidado de Pai que ama o Seu Filho. Em nome de Jesus, amém. Deus manda um recado para Faraó e diz: o meu povo, eles são meus filhos. Aliás, Deus chama todos eles de filho, um único filho. Ele diz: Israel é meu filho, meu primogênito, meu primeiro filho. Aliás, a palavra primogênito significa primeiro filho gerado. Deus vai falar mais duas vezes a respeito de primogênito. Ele vai dizer lá para frente, novamente vai repetir que Israel é o primogênito, e vai repetindo essa mesma frase, e vai dizer que Jesus é o primogênito, né? Diz que Jesus é o primogênito de Deus. Mas nós vamos ver aqui que é interessante como Deus enxerga as coisas, a maneira como Deus enxerga as coisas. Deus enxergava o povo dele da mesma maneira que enxergava Jesus. Mesmo antes de Jesus vir ao mundo, Deus já enxergava o povo dele como primogênito. Deus tinha essa visão do povo dele. Aliás, é interessante frisar que num certo momento Jesus manda os discípulos e diz: olhe, se fizerem alguma coisa a um desses meus pequeninos, a mim fizeram. E quando Jesus envia eles, fala: se fizer alguma coisa contra vocês, fazem uma coisa contra mim. Se fazem contra mim, fazem contra meu Pai. Então essa delegação de autoridade mostra bem o desenho do reino de Deus, como Deus leva em conta os que são seus. É interessante que Moisés era uma das pessoas, a Bíblia diz que ele era o homem mais pacífico que existia, o mais paciente de todos. E num certo momento, então, essa história nos conta um fato interessante. Deus está dando instrução para ele do que ele vai dizer para Faraó, e vai dizer: Faraó, se você não deixar o meu filho ir, se você não libertar o meu povo, eu vou ferir você, eu vou ferir o teu filho, porque você está ferindo o meu filho, que é Israel, e eu vou ferir o teu filho. E vocês sabem a história. Deus vai e fere o Egito na última praga. Deus vai, então, fere todo o Egito, e todo o primogênito acabou morrendo. Então Faraó naquele momento resolve libertar o povo de Deus e deixar o povo de Deus sair da escravidão do Egito.
Mas acontece um fato bem interessante, uma das questões talvez mais discutida por teólogos, e mostrando que logo após isso acontecer, Deus tenta matar Faraó. Deus tenta matar Moisés. Em seguida, por que Deus tenta matar Moisés? E o contexto vai explicar um pouquinho. Ele vai e faz a circuncisão. O filho dele não era circuncidado. Isso representa, na prática, tem um estéreo aqui de repente, isso representa na prática que aquilo que Moisés fazia e aquilo que Deus exigia e aquilo que Moisés como líder exigia do seu povo não era praticado no filho de Moisés. Vê como Deus não perdoa essa atitude. Muitos líderes querem de alguma maneira fazer as coisas, mas não querem eles querem repreender os seus liderados, mas eles não querem tomar atitude de liderança. Eles querem exigir coisas dos seus liderados que eles mesmos não fazem. Isso é comum em todo lugar, nós enxergamos isso em todo lugar. Ou eu exijo dos outros o que eu não exijo dentro da minha casa, por exemplo. E aí por diante. A questão toda era que Deus estava mandando um recado bem claro para o povo de Deus. Esse recado vai se refletir novamente, e você pode me acompanhar agora em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 22. Nós vamos ler mais uma passagem ali. Aí sentado mesmo diz assim: e Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, até 7, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. E começou o acerto. Foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Não tinha condições de pagar. O Senhor então ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-lhe e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes caiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, e cada um de vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Jesus vai nos dar uma advertência, e a advertência é bem clara. Ele vai dizer que ele não vai permitir que de alguma maneira nós não repassemos aquilo que nós estamos recebendo dele. Ele não vai permitir de maneira nenhuma que nós não repassemos aquilo que estamos recebendo dele. Se recebemos misericórdia dele, temos que ter misericórdia do nosso irmão. Você sabe que uma das questões da igreja que acontece muito é que até tem uma frasinha que ilustra bem isso, né? Uma brincadeira que o pessoal fala, diz que: Senhor, misericórdia para mim, justiça para ele. Não é assim? Nós queremos que Deus tenha misericórdia de nós, mas nós não temos misericórdia do nosso irmão. E Deus não aceita esse tipo de atitude. Esse foi o motivo pelo qual Deus quis matar Moisés, porque Moisés não tinha circuncidado o seu filho. Moisés não podia deixar que o seu filho não recebesse aquilo que ele recebeu. A circuncisão era o símbolo da aliança, simbolizava que a aliança ia alcançar de geração em geração, e a aliança era feita quando a criança era bem pequenininha, até por uma questão de que era muito desconfortável, né?
E provavelmente Moisés teve que fazer isso quando era adulto já, porque ele foi criado dentro da casa de Faraó. Mas independente disso, Moisés sabia bem o que Deus estava falando. Então o que Deus está dizendo para nós hoje, você que está em papel de autoridade, você tem que tomar cuidado com as coisas que estão acontecendo na tua vida. Acontece muito dentro dos lares hoje. Acontece que alguns maridos querem receber a bênção de Deus, mas eles não conseguem repassar isso, eles querem que Deus seja bom com eles, mas não conseguem repassar a bondade para suas esposas, ou para os seus filhos. Então às vezes nós queremos, nós nos achamos no direito como autoridade de fazer até certas coisas que nós não permitimos que aconteça para baixo de nós. Aonde caem os pastores, de modo geral? Caem naquilo que eles pregam. Eles pregam que tem que ser assim, tem que ser, mas quando eles não fazem, Deus mesmo derruba eles. Por quê? Porque eles estão tentando fazer pessoas que estão abaixo deles seguirem uma coisa que eles não vivem. E nós, como cristãos, temos que aprender essa lição de Deus, que Deus leva demais a sério isso. Deus diz: você quer que eu seja bom com você? Então por que você não é bom com teu irmão? Com teu filho, com a tua esposa, com a tua família? Por que você não é bom? Se você quer um Deus bom. Você quer que eu abençoe você, porque você não abençoa teus filhos, tua igreja, se você é pastor, teus funcionários, se você é empresário? Por que você não toma uma atitude da qual você quer, daquilo que eu estou fazendo para você? Então Deus está nos abençoando, mas nós não queremos repassar as bênçãos. Esses tempos eu estive com um jovem. Ele estava me contando o quanto ele trabalhava na empresa e quanto a empresa dependia dele. E o patrão dele, embora cristão, não dava um salário digno para ele. Acontece muito isso. Às vezes nós queremos que Deus nos abençoe e nos prospere somente para nós mesmos. A prova disso são as nossas orações. Nós dobramos nosso joelho e oramos: Senhor, me abençoa, né? E quando esticamos, daí vai abençoar a minha família. Quando esticamos um pouco, abençoa a igreja. E para por aí, Senhor. Você não tem bênção para dividir para todo mundo mais. Então nós dificilmente gastamos tempo orando por outras pessoas que nós não conhecemos, por nossos irmãos que estão morrendo na China. Eu recebi uma comunicação esse mês agora de uma missão que nós ajudamos, chamada Missão Voz dos Mártires. E lá tem um relato de várias pessoas sendo perseguidas o tempo todo, jovens fugindo no meio da floresta para levar a Bíblia. E quando são encontrados, são mortos. Uma moça com um sorriso muito bonito, mas o rosto totalmente deformado, queimado, porque confessou Jesus e queimaram todinho o rosto dela. Pastores que estão presos há 15, 20 anos porque disseram que Jesus é o Senhor. E isso no Laos, na China, no Camboja, na Coreia do Norte, em alguns países onde o Evangelho tem restrições fortes. Mas nós não gastamos tempo orando por esses irmãozinhos nossos que estão lá. Sabe por quê? Talvez porque dói mais o nosso gato que morreu hoje do que o irmão que está sendo torturado lá num lugar que nós não vemos. Mas sabe por que nós não sentimos esse amor? Porque nós não conseguimos repassar aquilo que Deus tem dado para nós. Se nós não aprendermos essa lição, a tendência nossa é morrer, porque Deus não vai suportar esse tipo de coisa. Deus não suporta que nós não venhamos a transferir para o outro aquilo que Deus tem nos dado. Então, se você pensa, meu querido, que você vai ser na igreja abençoado somente para você, você está enganado, porque Deus não vai suportar isso. A bênção de Deus não vai te alcançar. Vai chegar uma hora, ela vai te alcançar, mas vai chegar uma hora que ela vai retroceder. E Ele vai saber que você não fez, que você sendo abençoado não abençoou, então Ele vai tirar a bênção dele da tua vida. Então assim é para tudo, meus amados. Nós precisamos aprender essa lição. Nós precisamos aprender que nós precisamos perdoar. Por quê? Porque fomos perdoados. Nós precisamos amar. Por quê? Porque fomos amados. Nós precisamos dar. Por quê? Porque recebemos. Não é assim? Então, se nós aprendemos essa lição, meus amados, nós temos
uma vida de relacionamento com Deus e uma vida de relacionamento com o próximo, que é na verdade o símbolo do relacionamento com o próximo. Jesus, eu estava lendo um livro bem polêmico com relação a algumas coisas. Eu sempre leio todos os livros nessa área de igreja que eu consigo ler. Tem vários que eu estou para ler ainda, mas esse livro chama-se Cristianismo Pagão. E ele estava dizendo: o mandamento de Jesus é um só. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E ele diz, nem tem um mandamento dizendo ama a Deus. Ele vai estar que tem uma observação de Jesus dizendo: os 10 mandamentos se resumem em ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou amarás a Deus de todas as forças, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. Mas a verdade é que quando Jesus fala ama o teu próximo como a ti mesmo, é subproduto de um outro versículo já. Outro versículo vai dizer assim: se você diz que ama a Deus que você não vê, e você não ama seu irmão que você vê, então você é uma mentira. Então, se você amar o teu irmão, é porque você ama a Deus. É consequência. A prova de que você ama a Deus é que você ama o teu irmão. Então, como nós temos uma igreja que ainda tem desavenças entre membros, como pode haver membros que não se dão dentro de uma igreja? Como pode haver cristão que não se dá bem dentro da sua própria casa? Nós comentamos aqui que numa época nós começamos a investigar a vida dos jovens, e alguns dos jovens mais espirituais que nós tinham problemas seríssimos em casa. Então nem os pais acreditavam que eles eram convertidos. Então às vezes nós temos uma vida de fachada. Na igreja nós somos uma coisa, talvez onde nós podemos aparecer somos alguma coisa, mas a verdade nossa, a verdade profunda nossa é outra. Que nós não somos tão convertidos assim, nosso testemunho não é tão bom assim. E quando as pessoas começam a conviver conosco, começam a falar mal do nosso testemunho. Dizem, mas esse que se diz cristão faz isso, faz aquele outro, faz aquele outro. Então nós estamos, queridos, sendo desafiados por Deus a vivermos uma vida de verdade. Não uma vida de aparência, mas uma vida de verdade. Uma vida onde aquilo que nós recebemos de Deus, nós damos para o próximo. Ou melhor, aquilo que nós queremos receber de Deus, nós queremos dar para o nosso irmão. Às vezes nós não conseguimos dar, mas quando nós sabemos que temos um Deus que nos abençoa, nós podemos ser abençoador da vida do nosso irmão. Então esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, não esperar que Deus, mesmo tendo um chamado para nós, mesmo dizendo, você é escolhido para fazer isso, eu escolhi você. E você pode ter certeza de uma coisa absoluta: Deus escolheu você. Você pode ainda não ter ouvido direito, você pode não saber para quê, mas uma coisa é certa: Deus escolheu. Deus tem um plano para cada um, mas em algum momento o próprio Deus vai frustrar os planos que Ele tem, se você não souber se comportar da maneira correta. Deus não admite que eu não repasse aquilo que eu recebi. Deus me deu essa palavra na Bulgária, e eu estava lá com os búlgaros, e os búlgaros eles são meio assim, o Jefferson sabe bem, né, Jefferson? Meio machistas assim, né? Eles são meio duros. Aliás, o Jefferson foi lá e foi comprar uma camisa cor-de-rosa, né, Jefferson? Não era nem cor-de-rosa, na verdade, né? Era meio assim, sei lá, um tomzinho, é um salmão assim, né? E daí o búlgaro que estava com a gente, o tradutor falou assim, vai comprar para a irmãzinha dele. Falou em espanhol. Daí o Jefferson foi passar, que estava um calor insuportável, foi passar um creme, sei lá o que, para não ficar, né? O que era uma loção, não sei do que lá, né, Jefferson? Bloqueador, né? Ele falou assim, nem tem praia aqui, está passando. E ficava tirando sarro do Jefferson o tempo todo. Mas Deus me deu essa palavra lá, que as mulheres sofriam muita opressão dos seus maridos. E Deus me deu essa palavra para os búlgaros.
E essa palavra, ela se repete para cá. Como maridos oprimem as suas esposas, se são cristãos, se tem a bênção de Deus. E eu falei, vocês não podem esperar que Deus abençoe vocês se vocês não sabem replicar aquilo que Deus deu para vocês. Vocês não podem receber a bênção de Deus. Sabe que o problema nosso não é que nós de Deus, o problema é que nós não nos convertemos às coisas de Deus. Nós achamos bonito, né? O pastor fala, alguém fala, nós escutamos, nós cantamos alguma coisa, mas na prática não funciona. Nós não vivemos aquilo. E quando não vivemos aquilo, meus amados, então nós, de alguma maneira, Deus, o próprio Deus, vai nos castigar por isso e vai retirar a bênção da nossa vida. Então não tem desculpa. Quando se diz, eu não tenho recebido a bênção de Deus, não tem desculpa. Olha para você sempre. Reflexo das coisas. Tem um monte de marido já abraçando as esposas, agora tem que abraçar, cuidado. Amém, amados? O começo e o fim, três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Estamos chegando ao final de mais um programa Amor Sem Fronteiras. E eu quero agradecer a cada um de vocês pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu companheirismo e também pela sua audiência. Programa este que já faz algum tempo que vai para o ar. Quero aqui agradecer a direção da TV Educativa por esse momento e por esse espaço. E no final desse programa, como sempre a gente faz, momento de oração, momento de prece. Onde quer que você esteja, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará em teu favor. Procure uma igreja evangélica mais perto do teu bairro, na tua cidade. Vá lá e ouça uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem de fé. Vamos orar de coração ao Senhor nosso Deus. Grande e eterno Deus, neste momento em que Tu nos dá esse privilégio de poder abençoar vidas, pessoas, casais, famílias, trabalhadores. Estenda Tuas mãos para
as pessoas de perto para as pessoas de longe. Deus, olha pela nossa Curitiba, olha pelo nosso Paraná, abençoando as nossas autoridades civis, militares, eclesiásticas. Olha para o nosso Brasil, olha para a nossa grande nação brasileira, Pai. E onde existir alguém agora, recebendo essa oração, recebendo esta prece, receba também o teu amor, receba vida e vida com abundância. Deus, olha para os enfermos, para aqueles que estão doentes, aqueles que estão encarcerados, hospitalizados. Unja essa peça de roupa e unja esse copo de água, meu Pai, poderosamente. Obrigado pela nossa vida e obrigado pela vida do nosso, ó Deus, Brasil, da nossa nação brasileira. Obrigado de coração, hoje e para sempre, grande Deus. Ok. O nosso amor, o nosso muito obrigado, o nosso carinho pela tua sintonia, pela tua audiência para com o programa Amor Sem Fronteiras. Voltaremos em breve. Um abraço do pastor Irineu Rodrigues, de todos os pastores evangélicos de Curitiba, região metropolitana e do Paraná. Um abraço forte e até o próximo programa e viva Cristo!